Faltam 2 meses para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Na reta final de preparação para as provas, dedicação e estratégias são fundamentais para chegar mais seguros no dia do exame. Gabriel quer ser médico. É a segunda vez que ele vai fazer a prova do Enem. E para conseguir uma vaga na universidade, ele segue uma rotina rigorosa de estudos e usa técnicas para memorizar o conteúdo. Eu gosto de chegar um pouco mais cedo de manhã no cursinho, porque todos os dias eu leio a mesma anotação que eu tenho no caderno. Aí todos os dias eu faço a mesma leitura, porque com o tempo eu vou decorando tudo que eu escrevi durante o meu semestre. A Beatriz também quer medicina. Eu costumo focar nas matérias que eu tenho mais dificuldade, né? No caso, física, acho que é uma dificuldade geral, assim. Mas também eu não negligencio as matérias que eu tenho mais facilidade. Mais de 6.700.000 candidatos vão fazer o Enem, que este ano traz uma novidade. As provas vão ser feitas em 2 domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. A redação passou para o primeiro dia, junto com as provas de linguagem e ciências humanas. E no outro domingo ficaram matemática e ciências da natureza. O Enem também não dará mais o certificado de conclusão do ensino médio. Estudem o que der para estudar de modo mais proveitoso possível, não carreguem culpa. Nenhum candidato vai conseguir abraçar o edital de modo pleno. Então o equilíbrio emocional faz muita diferença nessa reta final. E apesar da tensão com a proximidade do exame, a estratégia do Matheus é manter a calma tanto nos momentos de estudo como nos dias de prova. E a receita para isso ele já tem. Eu acho que é muito importante você, primeiro de tudo, respirar bastante. Quando você enfrentar uma dificuldade ou momentos que você não se sinta capaz, você não desesperar acima de tudo. E no meu caso eu acho a prática da meditação muito interessante. Não só na hora de concentrar, mas na hora da prova. Porque quando você está indo fazer a prova, aqueles primeiros momentos são de extrema tensão. Quando você abre o caderno de prova, às vezes você pode se desesperar e aquilo embaralhar todo um esforço que você teve ao longo do tempo. Então, 5, 10 minutinhos antes da prova, você parar para meditar um pouco faz toda a diferença. A reportagem a seguir é da TVE, sobre economia gaúcha. A repórter Dalva Bavaresco fez uma reportagem sobre como foi o desempenho de setores tradicionais da indústria gaúcha nos últimos 10 anos. Quais setores cresceram, quais diminuíram as atividades por causa da crise e como estão trabalhando a retomada de investimentos. É uma atividade importante para a economia do Rio Grande do Sul. A indústria contribui com quase 1/4 do PIB e gera cerca de 28% dos empregos, mas poderia ser melhor não fosse o retrocesso da última década. De 2008 até o meados de 2014, a indústria ficou praticamente no mesmo nível de produção, né? Teve uma queda na crise de 2009, recuperou em 2010, num ritmo relativamente forte, ficou mais ou menos estável até o meados de 2011 até meados de 2014 e a partir de 2015 despenca. A linha do gráfico em queda também se traduz em números. No ano passado, o faturamento real da indústria e o nível de emprego caíram. Os destaques negativos foram os setores de montagem de veículos, máquinas e equipamentos e produtos de metal. Mas nem tudo é notícia ruim. A indústria do Rio Grande do Sul é a 3ª maior do país e o estado tem o 4º maior PIB. Além disso, os índices apontam para um reaquecimento da atividade industrial em 2017. Esse primeiro semestre, para você ter uma ideia, nós aumentamos 17% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Então, certamente, no ano de 2017 vai ter um salto muito grande em relação ao faturamento de 2016, que é dentro do que a gente previa. Mas tem muito ainda para crescer nos próximos anos.
acumulado dos últimos 12 meses, o resultado ainda é negativo, mas se considerado apenas este ano, a lógica se inverte. De janeiro a junho foi registrada uma alta de 1,9%. O que a gente vê hoje, né, que no ano passado, no segundo semestre do ano passado, a produção da indústria se estabilizou, é o que se convencionou chamar de fundo do poço, chegou no fundo do poço, e hoje, agora no início de 2017, nos primeiros meses de 2017, o que a gente vê é alguma recuperação. Mas nota que é uma recuperação ainda muito pequena, se comparada com a profundidade da queda, e é uma recuperação que ainda está incerta e ainda parece lenta, ou seja, se continuar nesse ritmo de recuperação que está se ensaiando em 2017, ainda vai levar muito tempo para retomar o nível de produção de 2014, que por sua vez é o de 2008. Um dos setores que mais contribuiu para o pequeno movimento de retomada foi o complexo metal-mecânico. Ele inclui as empresas do segmento de máquinas e implementos agrícolas, onde o Estado é líder na produção nacional. É o setor que menos sofreu da indústria do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque nós temos um campo muito forte, nós temos tido boas safras, um preço do grão muito bom e a produtividade aumentando cada vez mais. Na mesma área de 10 anos atrás, você quase que triplicou a sua área plantada, colhida. Então, isso aí traz o agricultor sempre muito animado, comprando as novidades, porque ele não está comprando só a novidade, ele está comprando tecnologia, ele está comprando aumento de produtividade. Entre janeiro e julho deste ano, a comercialização aumentou 17,1% em relação ao mesmo período do ano passado, ao contrário dos 2 últimos anos, que haviam sido de perdas. Jefferson é um dos clientes que puxa os números para cima. Eu venho da região central do Rio Grande do Sul, Santa Maria. Trabalhamos com arroz, com soja. Recentemente comprou uma colheitadeira de médio porte. Agora está interessado em um trator. Para ter agilidade no campo e facilidade, bem-estar para o proprietário e tentar aumentar a produtividade com a tecnologia. E agora estamos de olho num trator de potência média. E é justamente o trator o carro-chefe de vendas desta empresa que fica em Canoas. Se o ano passado foi período para rever custos, este ano a fábrica está a todo vapor. A empresa, que tem quase 2.400 empregados no estado, está com vagas abertas. A expectativa é de que as vendas cresçam até 15% este ano. Na história da Massey é o ano de maior número de lançamentos. São 30 novos produtos que a Massey está disponibilizando para o agricultor brasileiro. Nós temos aí a oportunidade do reaquecimento, uma retomada que nós sentimos no fim do ano passado. Nós temos aí todos os projetos que estavam em andamento e que a Massey em momento nenhum deixou de lado. Então houve um investimento, houve o trabalho contínuo, para que a gente estivesse sempre oferecendo a melhor tecnologia, o produto de maior eficiência, para ajudar o agricultor brasileiro no seu desafio diário de produzir cada vez mais, de uma forma mais eficiente e com menor custo. E essas também são metas dentro da fábrica, por isso o investimento neste óculos de realidade virtual, que auxilia no controle de qualidade. O aparelho reduz em 25% o tempo de montagem e em 30% o tempo de inspeção dos componentes. Nós adotamos aqui a primeira fábrica na América Latina a usar o Google Glass no processo de qualidade de produção das máquinas. O Google Glass, no momento do checklist, ela consegue acompanhar, fazer o checklist da máquina e com o uso do Google Glass ela já tira fotos, faz filmagem, já informa as conformidades, já passa todo um relatório sem ter que se deslocar para preencher uma planilha de computador ou algo no sistema, ela já faz tudo através do óculos. Antes eu teria que fazer mais caminhadas no computador, baixar a lista, atualizar,
depois imprimir, fazer um... Agora tudo eu faço direto no óculos mesmo. Ele baixa uma lista da máquina inteira para mim selecionar, e eu vou selecionando só com o toque. Daí quando aparecer a alavanca da direção, eu vou olhar a alavanca, eu vou olhar para ela, para ver se ela está certa na máquina mesmo. Se é aquela ali que está pedindo no documento. Fica bem mais rápido, sim, bem mais ágil. Nós temos um país tropical, onde o clima nos permite, entre os poucos países do mundo, ter 2 safras. Então nós conseguimos aí ter 2 momentos de plantio e 2 momentos de colheita, e estar equipado para enfrentar esse momento é extremamente importante. Esta outra empresa de Novo Hamburgo, que há 55 anos vende tintas e adesivos, também não deixou de investir. Nós temos uma máxima aqui que a gente está sempre repetindo, é o seguinte: quando as coisas estão boas, é aí que é o momento da gente renovar. No ano de 2012, 2013, nós estávamos com algumas dificuldades, porque nós tivemos muito aumento de matéria-prima, com uma dificuldade muito grande de repasse de preço. Então, os nossos resultados estavam aquém do que a gente gostaria. E aí veio uma luz, né, dizendo o seguinte: vai vir uma crise. Nós tivemos um consumo um pouco além, exagerado nesse período. Então, diz assim, olha, vai vir quando nós não sabemos, mas vai vir. Então vamos preparar a empresa para isso. O resultado foi um crescimento de 26% nos últimos 4 anos. Já o lucro triplicou. E se antes a empresa demitiu produtos do portfólio, este ano lançou novas linhas. Se essa renovação está impulsionando o faturamento? Com certeza, porque são produtos inéditos, são produtos que estão fazendo a diferença no mercado, e com isso a gente quer transformar o mercado. A seguir, veja um exemplo de diversificação na indústria de alimentos e a estratégia do tradicional setor calçadista para conquistar novos mercados. Nesta fábrica de alimentos, além de investimento no parque industrial, houve também uma mudança na área de atuação. Essa empresa produz farinha de trigo. Foi fundada há 50 anos. Começou inicialmente apenas como um moinho, mas com o passar do tempo, resolveu usar a matéria-prima para fazer o produto final. Há 19 anos, a empresa começou a produzir pães congelados, mas foi no ano passado, com a inauguração desta fábrica, que a produção deu o grande salto. Agora são produzidos aqui cerca de 2 milhões de pães por dia. Apenas nesta linha de pão francês, são 45 mil unidades por hora. A nova unidade padronizou a produção e ajudou a melhorar a qualidade do produto. É a fábrica mais moderna, segundo todo mundo que já visitou e que tem informações. Nós temos convicção que ela é a mais moderna pelos equipamentos e pelo processo, é a mais moderna da América Latina, com certeza. Para a família de 6 irmãos, responsável pelo negócio que hoje inclui farinha, cestas básicas e pães congelados, a estratégia sempre foi diversificar. A história da família e do Grupo Estrela sempre foi de empreendedores de procurar alternativas de investimento. Como nós tínhamos uma concentração grande em moinho e como o
produto que a gente faz, farinha de trigo, é base para muitas coisas, e uma delas é o pão francês, que é o tradicional brasileiro, não vive sem pão francês. Nós achamos que poderíamos, com a qualidade de farinha de trigo que nós tínhamos, e como fornecia para muitas padarias e muitas indústrias, talvez investir numa indústria com maior valor agregado. E foi exatamente por aí que a gente, há 19 anos atrás, começou com uma pequena unidade, uma unidade quase uma panificação com congelamento. Começamos, depois nós mudamos para Canoas com uma unidade um pouquinho maior, e há 4 anos atrás definimos que nós queríamos fazer um investimento diferenciado nesse segmento, que a gente tem que ver muito futuro nele. Essa também é a tática da indústria calçadista, que hoje emprega cerca de 100 mil pessoas no estado. O segmento foi um dos que mais sofreu na última década. Nós tivemos uma transformação importante no mercado mundial de calçados e no Brasil em particular, em todos os sentidos, né? Na oferta, na demanda, no processo de gestão e assim por diante. No ano de 2007, exatamente há 10 anos atrás, o nosso pico mais expressivo de exportações para o mercado mundial, quase 2 bilhões de dólares de exportações naquele ano. A partir dali aconteceu a grande crise financeira internacional no ano de 2008. E aí até o ano de 2012, praticamente, nós tivemos no mercado internacional uma queda sucessiva de embarques brasileiros. Tinha uma queda em torno de 30%, passamos de quase 2 bilhões para cerca de 1 bilhão e 200 milhões, e hoje, nos últimos anos, estamos estacionados em cerca de 1 bilhão de dólares por ano. Significa metade da receita que fazíamos naquela época. No mercado doméstico, nós tivemos crescimentos interessantes até o segundo semestre, segunda temporada de 2012, quando havia um consumo bastante expressivo de calçados no Brasil, a razão de um crescimento de 10% ao ano, que é notável, é extraordinário. Mas a partir daí, em função da situação que até hoje existe aqui, uma queda expressiva na demanda interna e que teve seus reflexos importantes também no nosso setor, com uma queda no Brasil de cerca de 50 mil postos de trabalho de um total de 350 mil. Esse número expressa bem qual foi o novo posicionamento do mercado e os reflexos que aconteceram na indústria. O câmbio é um dos vilões desse mercado que depende muito das exportações. Principalmente em função desses picos e essas descidas na cotação da moeda e que complicam bastante a gestão do comércio internacional. Quando o dólar está alto, a Bicalçados explica que a cotação compensa o chamado custo Brasil e aumenta a competitividade do produto brasileiro lá fora. Já o dólar de agora, em torno de R$ 3,20, prejudica os negócios e o mercado interno desaquecido não ajuda a absorver a produção. O setor calçadista também sofreu com a concorrência chinesa e asiática. Competir por preço ficou difícil, então foi preciso se reinventar. A saída? Investir em qualidade. Essa é a condição que nos mantém no mercado, porque se nós fôssemos comparar o nosso produto com o preço que tem, com o concorrente que oferece um igual, simplesmente por essa comparação simplista, nós não teríamos mais a performance que ainda temos hoje. E esta empresa de Novo Hamburgo é um bom exemplo de produção de calçados com maior valor agregado. O
os preços podem chegar a R$2.000. Aqui, a palavra-chave é sofisticação. Os sapatos são feitos com materiais mais nobres, desde o couro de uma sapatilha de dia a dia até o cetim de um sapato de festa ou couro de cobra controlado pelo IBAMA. Tudo para agradar uma clientela mais exigente, com poder aquisitivo mais alto. A gente produz para uma mulher que reconhece o sapato como um produto de qualidade, como um produto de valor agregado e como uma joia. No preço, hoje, a concorrência ela é muito desleal. A gente tem muita fábrica que produz uma quantidade bem maior do que a nossa e a gente produzindo uma quantidade um pouco mais restrita de sapato, a gente precisa de outro diferencial. Então, o nosso diferencial hoje é qualidade, design, outras características que não o preço. O faturamento cresceu 8% nos últimos 2 anos. A produção é de 800 pares por dia. Metade fica no mercado interno. E para superar a dificuldade de consolidar a marca, a empresa criou lojas próprias. Por enquanto são 3, como esta em Porto Alegre. É um produto muito bom, entendeu? Mesmo. As nossas lojas hoje, basicamente, são o nosso meio de expandir a nossa marca frente às consumidoras do Brasil. Fazer com que o nome Anzetuto seja reconhecido no país e fazer com que a gente consiga também mostrar um pouquinho da nossa identidade. Antes nós éramos simples supridores de grandes marcas internacionais e a partir de 2000, principalmente 2005, nós começamos a operar um programa bastante ambicioso de promoção das exportações brasileiras e principalmente com a consolidação de marcas brasileiras no mercado internacional. Com iniciativas assim, o Brasil deixou de ser apenas fornecedor de calçados de marcas estrangeiras para ser protagonista do próprio trabalho. Hoje, a maioria dos nossos calçados vai para fora com etiqueta nacional e subiu para 150 o número de países compradores. O emprego agradece, porque o setor calçadista é um dos que mais oferece postos de trabalho no Rio Grande do Sul. Inclusive, foi o único que, na contramão da crise, conseguiu abrir novas vagas no ano passado, conforme dados do Ministério do Trabalho. A partir deste ano, a expectativa é de que outros setores apresentem melhoras. O emprego tradicionalmente é o último a reagir, tanto nos períodos em que começa a recessão, quanto quando começa a recuperação. Por exemplo, olha o movimento que a gente viu em 2014. Em 2014 a economia já vinha desacelerando, até dando sinais de queda, mas o emprego bateu recordes. Né? Por quê? Porque tradicionalmente os empresários aguardam para ver se vai se confirmar o cenário antes de contratar ou antes de demitir. Então, em geral, cai a produtividade, os trabalhadores ficam no emprego quando inicia o processo de recessão, cai a produtividade e aí se confirma a queda das vendas, aí começam as demissões. E o inverso acontece nas recuperações. Recuperação é a palavra que todos querem ouvir e as estatísticas começam a mostrar bons sinais. Se entre 2014 e 2016 foram fechadas mais de 94 mil vagas na indústria gaúcha, nos primeiros 7 meses do ano os números são positivos. Ganhamos mais de 11 mil. É possível então que a gente veja esse ano uma estabilização da taxa de desemprego. Né? E aí talvez, se confirmar essa recuperação, uma retomada do emprego mais para o ano que vem ou para o outro. Essa reportagem especial da TVE, nós encerramos o Jornal da TV Ijuí de hoje. Uma boa noite a todos, uma ótima semana. Na sexta-feira você confere aqui o desfile de 7 de setembro e ainda a chegada da Chama Crioula.